Olá pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. E assim como eu prometi no último vídeo, eu vim hoje trazer para vocês então as informações um pouco mais aprofundadas sobre o vírus, sobre herpes zoster, como tá aparecendo aqui. Eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada nesse vírus, nesse herpes, porque igual eu falei para vocês no vídeo anterior, é diferente do herpes labial e do herpes genital. A gente vai falar do herpes zoster nesse vídeo porque é um assunto um pouquinho complexo, que eu quero que vocês entendam umas partes chaves para entenderem o que aconteceu na minha cabeça. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, não viu o vídeo que eu falei da minha dor de cabeça intensa, da semana horrível que eu passei aí na semana passada, eu vou deixar o card aqui em cima, ou aqui, vai aparecer, não sei onde. E aí depois é só você clicar em cima ou ir ali embaixo nos comentários que eu vou deixar ele linkado, destacado para vocês verem o vídeo que eu falo sobre o que aconteceu comigo nessa semana. É uma experiência que para mim foi muito pesada, foi muito complicada, muito difícil. E eu ainda estou em recuperação. Ainda tenho minhas dores. Enfim, vocês vão entender o porquê nesse vídeo. Então, se você quer entender como é que funciona essa história, o que acontece, a gente vai falar sobre como a gente trata esse herpes, como que a gente faz, como que ele se parece, enfim, todas essas coisas um pouco mais detalhadas pra vocês, tá bom? Então aproveita e se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho. É de graça, você não vai perder nenhum segundo fazendo isso. É só você clicar mesmo e acabou. Isso aí não vai mudar nada na sua vida, mas vai mudar na minha, porque o canal vai crescer e esse vídeo vai aparecer para mais pessoas, consequentemente ajudando mais gente a ter informação, beleza? Então eu vou começar. Gente, o herpes, ele é causado por um vírus que se chama varicela zoster, ou HHV-3. E sim, se você pensa que você já ouviu esse nome em algum lugar, varicela, você tá certo. É o vírus da catapora. Mas é importante lembrar que não são a mesma coisa. A herpes é uma coisa, catapora é outra. Embora o vírus seja o mesmo. As duas doenças são distintas. Como eu falei pra vocês, não se confundam com os nomes. Herpes zoster não é a mesma coisa que herpes labial ou herpes genital, que são aquelas que são um pouco mais fracas, entre aspas, aquelas que são um pouco mais comuns, eu acho que eu posso dizer, não sei. E tá passando aí a foto pra vocês da herpes labial, como ela se parece na maioria das vezes. A herpes genital, eu pensei bem e eu acho que eu não vou colocar foto não. Se você tiver muito afim de ver, dá um Google aí, porque eu não tô afim de mostrar, tá? E depois, quando eu estiver no meio da explicação, eu vou mostrar pra vocês a aparência do herpes zoster, tanto de fotos que eu encontrar também no arquivo da internet, vulgo Google, e quanto o que aconteceu comigo, as feridas que apareceram em mim, que eu já coloquei lá no Instagram, que você deve seguir também, porque é por lá que eu converso com todo mundo, então segue o Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, qualquer um desses dois, é só me chamar a hora que quiser que a gente conversa, e lá também eu posto algumas informações legais, posto stories, enfim. Gente, vocês sabem como que a gente pega esse tal de herpes zoster? Então, como eu falei pra vocês, ele é o mesmo vírus da catapora. E a gente sabe que a maioria de nós, quando criança, a gente pega a catapora em algum momento da nossa vida. Pra quem não sabe, sei lá, pode ter alguém que não saiba, catapora são essas bolinhas que aparecem assim no corpo. Vou colocar imagens aí também pra vocês verem. Essas bolinhas que normalmente aparecem pelo corpo todo e ela tem um incômodo de coceira e ardência e normalmente a sua mãe não deixa você coçar, não deixou você coçar pra não ficar marca e enfim, ela some coisa de uma semana e meia. Mas em algumas vezes ela pode ser um pouquinho mais severa e chega a dar até febre na criança. Então, como eu falei, ela pode sumir, tipo, coisa de uma semana, 2 semanas. O que acontece é que o nosso organismo, ele acaba evoluindo e ele acaba desenvolvendo anticorpos que controla a replicação do vírus. E a doença vai desaparecendo assim, naturalmente. O que pega na maioria das vezes é nesse momento em que a cura dos sintomas da doença da catapora, ela desaparece. Porém, nem sempre a cura dos sintomas é a cura do vírus. Olha, para simplificar a explicação, eu vou colocar assim. O vírus percebeu que o sistema imunológico da pessoa estava ficando mais forte. Ele percebeu que estava dando ruim para ele ficar ali, entendeu? Querendo se espalhar, querendo se tomar conta do corpo da pessoa. Então, quando ele percebeu que o sistema imunológico estava reagindo, criando anticorpos novos só para combater ele, ele fez o quê?
deu no pé. Então ele foge e se esconde e fica lá escondido. Ele fica adormecido e dorme profundamente, pode ficar desaparecido, descansandinho lá, bonitinho, dentro de você por anos, se for preciso. Vamos dizer que isso não parece ser um grande problema, porque toda vez que ele tenta acordar e começar a reagir de novo para atacar, os anticorpos já existem, eles foram criados naquela época, então eles vão começar já a combater. Aí ele recua e se esconde de novo, dorme de novo. Então você não vai sentir nada, entendeu? O seu próprio organismo vai combater aquilo já naturalmente. Nossa, Tabata, mas e aí? O que aconteceu então? É aí que vem o tchan da história, é aí que entra a parte que tem a ver com vocês, pacientes renais. Vamos lá, repete comigo. Quem é transplantado toma o quê? Imunossupressores, muito bem. Qual é a função dos remédios imunossupressores? Isso aí, diminuir a nossa imunidade. Muito bem. Por que ele faz isso com a gente? Para que o nosso organismo não reaja contra o nosso rim transplantado, porque é um corpo estranho que está dentro da gente. Então, naturalmente, o nosso organismo criaria anticorpos e tentaria expulsar aquele rim, trazendo assim a rejeição do órgão. Então, a gente toma os imunossupressores para a nossa imunidade baixar a guarda. Porém, o que acontece quando a nossa imunidade baixa a guarda demais? Nós ficamos suscetíveis, ficamos vulneráveis demais também, contraindo muito mais facilmente bactérias, vírus, tendo infecções com mais frequência, com mais variedades, de todos os tipos que você pode imaginar. A gente tá aí para isso. E é nesse momento que aquele vírus que estava dormindo profundamente desde aquela época, ele acorda e percebe que tá tudo muito calmo, muito silencioso, sabe? Então ele pensa, vou esperar baixar só mais um pouquinho para eu poder atacar e não correr o risco de eles acordarem e vir me combater. E aí, bum, no seu momento mais vulnerável, quando a sua imunidade está mais baixa, por qualquer motivo que seja, pode ter sido dose errada de medicamento, pode ter sido alteração hormonal, qualquer coisa que acontece que acaba baixando um pouco mais sua imunidade do que o esperado, mesmo tomando remédios imunossupressores, o vírus acorda e te ataca. Ele se manifesta, ele aparece, ele toma uma forma física visível aos nossos olhos e sensível para nossos sentimentos. E o que te protege de ter a rejeição do seu transplante acaba não dando conta de te proteger dessa infecção causada por esse vírus. Então ele vai e faz uma viagem de dentro do seu organismo. Eu acho que mais pra frente eu vou acabar, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos dizer que ele fica escondido entre um par de nervos. Se não me engano é qualquer coisa assim. E então ele tá interno, perto da sua medula, em algum lugar muito próximo de onde os nervos se separam, no centro do corpo. E ele fica escondido sempre em uma dessas ramificações, esse vírus, tá lá dormindo. E aí ele acordou daquele sono profundo. Ai, oi, eu sou a bela adormecida, cadê meu príncipe? Não tenho, vou causar. Aí ele, vai pra pele. Mas ele vai, como é que é o nome? Ele vai se manifestar muito perto dali onde ele tava, entendeu? Ele não vai sair correndo pelo corpo inteiro e lascando tudo do seu corpo de bereba. Não. Ele vai criar formatos no seu corpo, parece umas bolinhas. Aqui é conhecido, eu achava que eu fiz até piada com o nome no vídeo passado que eu falei pra vocês que eu tive a dor de cabeça e tudo, que chama-se zona. E eu nunca tinha ouvido falar que isso era um nome de uma doença. Zona ou cobreiro, quando a gente fica com aquele cobreiro mesmo, tipo um monte de bolinha, tudo vermelho assim, e coça e arde pra caramba. Também é um tipo, um formato dessa manifestação do herpes zoster. Ou pode ser bolhas um pouco maiores. Pode ser também de outras forminhas, mas não muda muito disso. Normalmente é por aí. Como eu falei, o vírus ele fica escondido em uma área cheia de nervos, por isso pode ser muito doloroso essa manifestação. Igual eu falei, as feridas vão só aparecer por ali, naquela região de onde ele estava escondido. No meu caso, foi na região da cabeça. Dentro, eu acredito que seja, não sei se pode ter sido na parte do pescoço, eu sei que é do lado esquerdo
do pescoço pra cima, que eu já tive no olho também, e eu me lembrei disso, que eu tive há alguns anos atrás, já era depois do transplante. Eu tive, inclusive, eu lembro que o oftalmologista, quando eu fui ver, eu achava que era terçol, alguma coisa assim, não sei, mas eu tava com uma ferida no olho. E ele perguntou se eu já tinha tido catapora, e eu falei que não. Aí ele falou, já teve sim, sua mãe que não deve ter reparado, ou alguma coisa assim, passou batida. E eu, nossa, que estranho, minha mãe sempre falou que eu fui a única que nunca tive catapora. Agora faz todo sentido, entendeu? 30 anos depois estamos descobrindo que o vírus do herpes que eu tive no olho é o mesmo vírus da catapora. E você só pode ter herpes zoster se você já teve catapora. Então sim, mãe, eu já tive catapora e você não percebeu. Existe uma explicação muito sensata, uma explicação muito específica do motivo por que o herpes sempre aparece só em um lado do corpo. O que eu digo é, vamos dividir nosso corpo aqui no meio, eu tenho meu lado esquerdo e meu lado direito. Se ele aparecer em algum lugar do lado esquerdo, ele não vai aparecer do lado direito. Ele vai continuar em um formato de faixa na mesma região. Essa explicação é um pouco complexa, eu li e entendi do meu jeito, mas não soube resumir para vocês para poder falar aqui exatamente o porquê. Mas eu vou falar com... Pensa que aqui é uma criança de 6 anos explicando um negócio para vocês. Eu vou deixar aqui o link de vocês irem lá e ler e entender com seus próprios olhos ah, tá, era isso que ela tava querendo dizer. Tá, então a minha explicação, eu sou uma criança, vou explicar pra vocês. Ai, meu Deus, que difícil explicar, mas tá. A gente tem várias vértebras e elas têm seus nomezinhos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se o vírus, eu falei que ele fica entre alguns nervos, né? Começos de nervos, raízes de nervo, não sei como é que se fala. E aí, vamos dizer que ele estava na vértebra C4, que é a última, se não me engano, vértebra do pescoço. Ou é a primeira? Não sei. Vértebra do pescoço. Vamos dizer que é a primeira vértebra do pescoço aqui em cima, atrás. E ele estava escondido nessa ramificação de nervos desse lado aqui. Então, ele vai se manifestar daqui pra cá. Por esse motivo, ele não vai aparecer dos dois lados do corpo. Ele só vai aparecer do lado esquerdo. Foi o que aconteceu comigo, que ele começou no meu pescoço, indo pra nuca, indo pra cabeça, orelha, dor nos olhos, entre várias sensações, só do lado esquerdo. Eu não senti absolutamente nada do meu lado direito. E isso que me deixou também um pouco assustada e um pouco confusa. Tipo, que tipo de dor de cabeça é essa que só dói de um lado? Normalmente, quando a gente tá com uma dor de cabeçazinha normal, meio que dói um pouco de tudo, né? Ai, tá doendo bem aqui, mas se eu fizer isso aqui, dói. Entendeu? E no meu caso não aconteceu isso. Vai lá assistir outro vídeo que eu já falei pra você. Depois, quando você terminar aqui, vai lá que eu explico lá o que aconteceu na minha cabeça. E aí as manifestações vão ser do lado esquerdo, que era o lado que ele tava lá dormindinho, descansandinho. Pronto, acordou do lado esquerdo, vai se manifestar do lado esquerdo. Se ele ficou alojado do lado direito, numa vértebra XPTO perto da sua costela, ele vai se manifestar em formato de faixa perto daquela costela ou perto do umbigo. Tipo, tem um padrão pra ele se manifestar. Por isso que o diagnóstico é certeiro. Deu pra entender? Se alguém tiver uma explicação e souber explicar isso daí melhor, coloca aí nos comentários. Então eu vou falar pra vocês agora algumas características dessa infecção. Eu já falei pra vocês das bolinhas, tipo bolhas, mini bolhas, maxi bolhas, até que a médica falou que ela podia estourar a qualquer momento. Pra mim, eu acho que pra gente que é paciente, que é leigo nessas coisas, que não é da área médica, fica mais difícil de distinguir, porque pra mim é tudo diferente, um é diferente do outro. Gente, essas bolinhas, essas manifestações naquela região pode continuar se manifestando durante os primeiros 3 a 5 dias, desde quando tudo começou até 5 dias vai nascendo mais. Pode ir nascendo mais se você não começar a tratar antes. Dura tipo 7, 10 dias mais ou menos o período total aí dessa chatice dessa manifestação do vírus, dessa infecção. E aí depois ela vai secando, forma até casquinha, como um machucado comum, e ela vai cicatrizando. Ou não, se você ficar cutucando igual eu, ela não cicatriza tão rápido, tá? Porque eu sinto a casquinha na cabeça, mas como tem cabelo e às vezes eu passo a mão no cabelo, eu vou coçar a cabeça de leve, a casquinha solta e tudo pau, ela nasce 7 vezes casquinha no mesmo lugar. Então provavelmente vai ficar com cicatriz. Então, aí, só que ao contrário da catapora, que ela aparece uma vez na vida, o herpes zoster aparece
quantas vezes ele quiser. Na verdade, assim, então se prepara. Ele aparece quantas vezes ele tiver a oportunidade de aparecer, entendeu? Eu já não falei pra vocês que eu esqueço a segunda vez que eu tenho? Tudo bem, da primeira vez não foi tão marcante assim, igual dessa, a ponto de eu ter esquecido que eu já tive. Só que quando eu tive esse herpes no olho, o médico não me explicou, não se aprofundou, ele só falou, isso é herpes. Perguntou se eu tive catapora, eu disse que não. Ele disse que sim. Eu fiquei quieta. Ele passou uma pomada e um remédio e falou, parabéns, felicidade, tenha uma boa vida. Próximo. E foi na loucura, entendeu? Na loucura. E eu fiquei só, ok. Não pesquisei. Eu acho que eu nem tinha um canal ainda. Não falava sobre nada com nada. Tava no comecinho do transplante. Então, provavelmente, naquela época, eu tava ajustando os remédios e minha imunidade abaixou pra caramba. E saiu o herpes. Gente, vamos falar sobre as complicações. Existe uma coisa que se chama nevralgia. Essa é a minha letra. Aqui, ó. Eu sei, ela é um garrancho. O complicado é que depois eu não consegui entender o que eu mesma escrevi, né? Mas eu acho que é isso, nevralgia. É isso, é nevralgia mesmo. E aí ela chama nevralgia pós-herpética. Que, se você juntar aí as coisas rapidinho, você vê que é alguma coisa relacionada a nervo, alguma coisa relacionada a herpes. Depois do herpes, alguma coisa que acontece com o nervo. Mais ou menos isso. Resumidamente falando aqui, isso daí é quando o herpes some, essas feridinhas aqui, ele volta lá, o seu sono profundo da bela adormecida. Porém, a dor continua. Olha que legal. Você pensa que você vai sarar, né? Você fala, daqui a 10 dias, então, no máximo vai passar tudo isso, vou ficar mais tranquila. Meu bem. E isso pode continuar por um tempo. Até aí, tá, né? Vamos aguentar aí. Só que essa dor, ela pode ser tão intensa e contínua, assim como era lá nos meus, 4 primeiros dias, quando começou. Ela pode levar o paciente a ter depressão ou até ficar incapaz. Incapacidade. Se o herpes for no olho, dependendo do grau das feridas, ela pode chegar a cegar a pessoa, se não for tratado logo. E outra sequela também se for na face, em qualquer lugar da face, ela pode trazer a paralisia facial. Como eu falei pra vocês que é um vírus que viaja pelo nervo, por um par de nervos, na verdade ele faz essa viagem até a pele, tudo que mexe com a parte nervosa do local onde ele está alojado pode ser afetado. Vamos falar agora então das formas de tratamento, que é uma coisa muito importante também de se saber, né? Gente, a forma de tratamento também não consegui resumir, porque tá muito resumido no site, então eu vou só ler o que tá escrito no site, tá? Como eu já falei pra vocês, na maioria dos casos de herpes zoster, ela se resolve espontaneamente, sozinho, naturalmente. Com o passar do tempo, vai melhorar, provavelmente. Quero ver se aguentar com a dor que você vai estar sentindo sem ir no médico, pedir ajuda, pedir morfina, remédio, morte, essas coisas, entendeu? Mas ela passa. Tratamento com remédios que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter conhecimento ou não, que é o tal do aciclovir, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu uso em forma de pomada, não sei se tem oral ou via oral ou qualquer outra coisa. O aciclovir é uma pomada que eu passo aonde saíram os machucados, as feridas. Eu ainda tô passando até acabar o bote, eu vou passar. Até cicatrizar tudo, porque essas casquinhas ficam saindo, só faz outra ferida no lugar. Tem outra coisa chamada valaciclovir ou o tal do fanclovir. Famciclovir. E esses tratamentos são indicados para acelerar o processo de cura. Esses medicamentos, eles são antivirais. E, iniciado o tratamento com eles, nas primeiras 72 horas da manifestação da doença, ele tem um resultado mais rápido, ele impede de que isso evolua para uma coisa pior e também diminui a severidade dos sintomas e diminui os riscos de complicação do herpes zoster. Então é interessante mesmo a gente procurar um médico se tiver algum desses sintomas, usar esses medicamentos antivirais, justamente porque às vezes se você deixar só pra sorte, eu vou aguentar essa dor, é só mais uma semana que passa, pode ser que evolua ou que tenha consequências ruins, né? Eu ainda tô lendo o que tá no site, tá? Alguns pacientes podem ter dores tão intensas que o uso do analgésico pode ser indicado. Mais uma vez, foi o meu caso, eu usei analgésico, que vem escrito na caixinha assim pela médica, SOS Dores. Analgésico, hein, galera? Lembrem-se que pacientes renais estão proibidos de tomar anti-inflamatórios, ok? Mas também existem casos em que a dor é intensa demais,
que pode ser utilizado opioides. O que significa isso? Droga pesada. Remédios derivados da morfina. Como a dor, ela é de origem neurológica, como eu falei pra vocês, que ela atinge o nervo, então tem relação neurológica, alguns medicamentos antidepressivos também podem funcionar para esses casos das dores e dores crônicas que podem vir a acontecer com vocês por conta do herpes zoster. Para aliviar esses sintomas, principalmente nesses casos que eu falei pra vocês de nevralgias pós-herpética. Eu falei sem ler, será que eu falei certo? Deixa eu ver, peraí. Ah, acertei. Vamos agora aos fatores de risco. O que significa isso? Quem é que pode ter, quem é que desenvolve essa coisa de poder ter a possibilidade de adquirir, não sei se é assim que se fala, mas pronto, de você desenvolver o herpes zoster. Quais são os fatores de risco para isso? Pessoas acima de 50 anos, isso aí é tipo assim, uma estatística de maior facilidade de adquirirem o herpes zoster, a infecção, tá? Pessoas acima de 50 anos, estresse físico e psicológico também é um dos fatores que pode trazer o herpes a se manifestar no seu corpo. Prevenção do sono, pessoas, né, que têm insônia, que não dormem ou que dormem muito mal ou muito pouco. Diabetes, pessoas com câncer ou cancro, como se diz aqui em Portugal. Acredito eu também por conta do tipo de terapia que eles fazem, do tipo de tratamento que é feito. Tá aqui, quimioterapia, doenças crônicas, uso de drogas imunossupressoras. Fui sorteada, obrigada. HIV/AIDS também é um fator de risco para ter infecções mais facilmente e entra aí no nosso herpes zoster. Gente, então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se o vídeo ficou muito longo, eu sinto muito, mas é muita informação. Eu tentei resumir tudo da minha cabeça, só essa última parte que eu li diretamente do site, falando sobre o tratamento. Mas se você ficou até aqui no vídeo, eu agradeço de coração. Deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você acha, se você tem uma informação a mais, se isso já aconteceu com você. Se eu falei alguma groselha, deixa aí embaixo, me corrige, faça o que você quiser. Não esquece de se inscrever no canal e lembrando que tudo isso é de graça, não vai te custar absolutamente R$0, mas você vai me ajudar, o canal vai aumentando e o YouTube começa a indicar para mais pessoas assistirem, beleza? Não esquece de me seguir também lá no Instagram, pode ser qualquer um desses dois, mas o Instagram oficial do canal é esse daqui, @umrimpramin com um de numeral. Se quiser conversar comigo, chama lá na caixinha, eu respondo todo mundo sempre que dá. Então é isso, por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Fardo!